Prezados irmãos, é uma mensagem bastante profunda. É uma mensagem que requer provas de amor. Provas de amor não somente por aquela pessoa ou por aquele ou por aquela que lhe causou talvez algum tipo de injustiça, mas sim é um amor além, prova do amor de Deus. E eu disse há pouco, Ele nos dá uma condição, que é a condição de perdoar, mas que se eu não aceito a condição de perdoar, não adianta eu falar o que eu quiser falar, não adianta. Ele é autêntico e ele diz para mim, para o Senhor, para a senhora, para você jovem, Ele não vai te perdoar. Mas e agora, pastor? Fazer o quê? Perdoar. Ah, mas eu perdoei. Que bom, meu irmão, que bom, minha irmã, você perdoou? É, pastor, eu perdoei. Mas é o seguinte, eu não quero nem ver. Que perdão, hein? Perdoou, mas não quer nem ver. Pastor, eu perdoei, mas não quero mais conversa com essas pessoas. Ou com essa pessoa. Meu irmão, enquanto existir isso, não existe perdão. Não venha... a palavra diz, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Então, não venha dizer que perdoou alguém se não quer ver essa pessoa, se não quer encontrar essa pessoa, se não quer ter um entendimento com essa pessoa. Eu quero pegar bem no início do estudo sobre o perdão. Eu quero trabalhar a seguir de Mateus capítulo 18, verso 23 até o 35. Por isso o reino dos céus pode comparar a um certo rei que quis fazer conta com seu servo. Tendo começado a tomá-las, lhe foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tinha, e que pagasse a dívida. Espero terem entendido. São Mateus está dizendo para nós que um senhor, através de Jesus, São Mateus registra, ele toma um acerto de conta com o seu servo, que lhe devia 10.000 talentos, e que aquele homem não tinha com que pagar. Mas o servo só disse o seguinte, falou, me traz ele, vende a mulher dele, traz ele os filhos dele, vende os filhos, traz tudo o que ele tinha, mas ele tem que pagar o que ele me deve. Essa é o X da questão, eu quero receber tudinho. Prostou-se reverencialmente o servo e disse, prostou-se reverencialmente, ele não mandou um recado não, viu? Não posso pagar aquela conta, não. São Mateus diz que ele prostou-se reverencialmente e disse, tem paciência comigo que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida na mesma hora. Então ele aplica a tua sentença, a humildade vem, talvez remido por determinados tipos de sentimento que possa ser até o próprio medo, mas aquele homem vai e diz para ele, de forma reverencial, me perdoa, diz para ele, eu tenho paciência comigo, ele não pediu perdão, ele disse, tem paciência, me aguarda, eu vou pagar tudo que te devo. Meus queridos irmãos, eu quero dizer-lhes que Jesus, na verdade, ele não estava contando uma parábola. Isso não é uma parábola. Isso chega a ser uma hipérbole.
Por que, pastor, uma hipérbole? Porque nenhum homem na Palestina podia dever 10 mil talentos. Era um exagero de linguagem. Jesus usou uma linguagem extraordinária, imensa, um exagero. Então deixa de ser uma parábola e passa a ser uma hipérbole. Não mais uma parábola. Explica por quê. Primeiro, porque um talento, naquela época, ele era representado por 35 quilos de ouro ou de prata. 35 quilos. Nós estamos falando de um homem que devia 10 mil talentos e não um. Um talento representava 35 quilos de ouro. Portanto, 10 mil talentos representava 350 mil quilos de ouro. Irmãos, todos os impostos da Pérea, da Judeia, da Galileia, de Samaria, durante um ano, naquela época, todos os impostos daquele lugar eram de 800 talentos. 10 mil talentos era um imposto de toda a nação em 13 anos. Era impossível um homem dever 10 mil talentos. Não tinha como um homem dever. Por isso Jesus usou uma hipérbole. Mas o que é importante em tudo isso? E eu vou precisar me prolongar para dar o tempo dar certo, né? Para a gente não ficar parado e ter que continuar depois. Ele foi perdoado. Vamos direto ao perdão. Ele foi perdoado, não importa quantos quilos de ouro deixou de ser, não tinha como pagar. Mas o importante está aqui. Ele foi perdoado de uma dívida que lhe era impossível pagar. Tanto é fato que para um homem ganhar 10 mil talentos, ganhando um denário por dia, que era o salário daquela época, ele teria que trabalhar ininterruptamente 150 anos. Seria impossível pagar essa dívida. Mas tudo bem, eu já disse, ele foi perdoado. Aquele homem que recebeu o perdão de 10 mil talentos, aquele homem que recebeu o perdão de uma conta que ele não tinha como pagar, nunca na vida dele, ele ia perder filho, esposa, tudo que tinha, mas ele não ia pagar. Mas ele foi perdoado, parabéns. Ele não consegue perdoar um conservo que lhe devia apenas 100 denários, o salário de 100 dias de serviço. Ganhava um denário por dia na época. Ele que foi perdoado de uma dívida que não pagaria nunca na sua vida, ele não perdoou um conservo dele que devia 100 denários a ele. Que com 3 meses e 10 dias de trabalho, já estava pago a conta. Ele falou, não perdoou. Portanto, meus irmãos, vejamos que 10 mil talentos significa uma dívida de 600 mil vezes maior do que 100 denários. Ele recebeu o perdão de 10 mil talentos, mas ele não conseguiu perdoar o seu conservo de uma pequena quantia. Que coração, hein? Que coração, hein? Meus queridos irmãos, eu quero lhe mostrar nesse estudo que Jesus estava ilustrando nesta passagem uma coisa que talvez alguém esteja perguntando, mas por que Jesus faz uma hipérbole? Sabe por quê? Para mostrar para mim, para o senhor, para a senhora, para você, jovem, que nenhum de nós temos desculpas e razões para não perdoar. É por isso que Jesus fez isso. É por isso que ficou registrado essa hipérbole no Evangelho, para mostrar para nós, irmãos, que nenhum de nós temos razões, desculpa para falar eu não perdoo. Não existe. Foi por isso que Jesus deixou isso escrito, registrado. Porque o perdão que nós recebemos de Deus, ele é infinitamente, repito, infinitamente maior do que o perdão que nós devemos dar ao nosso próximo. É muito maior, é muito maior. A Bíblia, ela diz que assim como Deus em Cristo nos perdoou, nós também devemos perdoar o nosso semelhante. É a palavra de Deus. Ela deixa claro, ela fala, isso está claro, está escrito com todas as letras, fáceis de compreender. Qual é a consciência de quem não é perdoador? A palavra de Deus diz que quem não perdoa não pode nem orar. Quem não perdoa não tem comunhão com Deus. Suas orações são interrompidas. Que se alguém for ofertar na igreja e tiver algo contra alguém, que ele vá primeiro acertar com essa pessoa, com esse alguém, porque Deus não vai receber a oferta dele.
Deus não recebe oferta de quem tem mágoa, de quem tem ódio, de quem tem rancor no coração. Ah, pastor, mas eu coloquei na... Colocou, meu irmão. Oh, colocou. Mas não significa nada não, Deus não quer. Para ele é a mesma coisa que fazer nada, na dica de nada. A palavra dele diz que ele não aceita oferta de quem tem mágoa. A palavra dele diz que quem tem mágoa no coração, as suas orações são interrompidas. Pode dobrar o joelho no chão, orar o dia todinho, não vai passar do teto. E o nosso profeta falou isso para nós, que existem muitas orações que não passam do teto. É palavra de Deus. Quem não perdoa, meu irmão, não é perdoado por Deus. A palavra diz que não perdoando aos nossos devedores, o Pai Celeste não nos perdoa. Quem não perdoa é flagelado. Quem não perdoa não tem paz, vive entregue a uma crise de profunda resistência. É assim. Isso é uma doença pior, que mata. E mata quem? Mata a alma. Mata o espírito. É uma doença terrível. É profunda, é crise de profunda resistência quem não perdoa. Quem não perdoa não é livre. Quem não perdoa vive em cativeiro. Quem não perdoa tem a mente flagelada pelos verdugos da consciência. É uma realidade. Pelos verdugos da consciência. Quem não perdoa adoece. Além da alma, tá? Além da alma. Quem não perdoa torna escravo da pessoa por quem nutre a mágoa. Mas pastor, como assim? Quem não perdoa torna escravo da pessoa por quem nutre. Nossa, o evangelho às vezes, hein? Ele vai falar de nutrição, ele vai falar de vitamina. Fala, o evangelho fala. Quem não perdoa, nutre a mágoa. Dá vitamina para ela. Dá força para ela, dá resistência para ela. Como assim, pastor? Explica melhor, eu quero entender. Vai entender? Eu vou explicar. Eu não perdoo uma pessoa. Essa pessoa se chama fulano. Quando eu ouço em qualquer lugar que eu esteja, seja na minha casa, seja na minha igreja, seja no meu trabalho, o nome do fulano, a seta aguça dentro do coração. Ela já vai lá e pum, arrebenta dentro do coração da pessoa. Eu não gosto, eu tenho ódio, aí começa até tudo que é do encardido, tudo. Eu não gosto desse nome. É por isso que a palavra de Deus vai dizer isso aqui que eu disse. Quem não perdoa, torna escravo da pessoa e nutre a mágoa. É escravo por quê? Ela fica escravizada por aquela pessoa que ela não gosta. Por aquela pessoa que ela tem ódio. Por aquela pessoa que ela tomou raiva, rancor, ira. Como uma pessoa dessa vai ter Deus? Como uma pessoa dessa vai ter um anjo da guarda ao seu redor? Não tem, meu irmão, não adianta fazer arrodeios e falar que existe uma misericórdia que não existe. É palavra, é determinação do próprio Deus. Ele disse, tu não perdoa, eu não te perdoo. Acabou. Não existe meio termo, não existe meia fração, não. É um peso só. Ou é perdão, e acabou. Aí, meus irmãos, nós vamos falar, eu diria, chamar de terapia do perdão. Nos dias atuais, irmãos, Jesus, como a nossa Santa Avó Rosa, com o nosso Santo Irmão Aldo, de uma forma bem clara e objetiva, eles têm ensinado para nós que para alcançarmos a glória de Deus, para ganharmos o céu para o descanso da nossa alma, para a nossa felicidade eterna, nós precisamos viver tudo que aprendemos nesta santa igreja. Os irmãos ouviram a leitura do boletim. Há pessoas que não conseguem perdoar a si próprio, que carregam um fardo pesadíssimo, pessoas que se torturam por causa das falhas e dos erros do passado. Nossa, os irmãos já parou para pensar? Ou nunca fizeram uma reflexão? Façam, pelo menos de um segundo. Uma pessoa que ela não perdoa ela mesma. Já pensaram nisso? Agora, eu só quero dizer uma coisa. Se uma pessoa não consegue perdoar ela mesma, imagina se ela vai ter capacidade de perdoar alguém. Se ela não perdoa ela mesma. Ela vive atrelada no passado. Ela não vive o presente.
Ela vive amarrada no passado. Ela vive dizendo: o que eu fiz? Por que que eu fiz? Ou então, o que fizeram comigo? Por que que fizeram? Ela está presa lá no passado. Ela não consegue se deslinhar, ela não consegue desamarrar dessa coisa terrível que lhe assegura e que tira o perdão da sua vida, da tua consciência. É isso. Já imaginaram? Está aqui o exemplo do apóstolo São Paulo. Se ele não tivesse curado suas feridas, a memória do seu passado, se ele não tivesse tirado os traumas do seu passado da sua mente, mas o que ele fez? Quando ele é convertido, quando ele muda, quando ele se transforma, o que é que ele faz? Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Lembrem-se, ele era um perseguidor da igreja. Perseguidor da igreja. Lembrem-se, eu só quero mostrar um dos fatos dele, um dos comandos dele, o apedrejamento de Santo Estevão, por exemplo. Lá, dentro daquela vala. Ele era terrível, vamos usar a palavra correta para ele. Quando ainda era o Saulo, era terrível. Mas por isso ele disse: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. As tuas feridas foram curadas, meus irmãos. As marcas que ele tinha foram curadas, foram resolvidas. Ele encontra perdão, ele passa a viver uma vida saudável para a glória de Deus. Ele se transforma, ele esquece. Ele diz: eu não quero saber de passado, o passado acabou. Irmãos, é lindo demais, em um tempo tão difícil como está o mundo nos dias atuais, nós temos conosco, como eu disse quando iniciei o sermão, o prazer de falar: eu conheci um profeta de Deus, eu beijei a sua mão, eu tenho comigo uma santa poderosa que é o Espírito Consolador. E eles vieram para quê? Eles foram formados para quê? Se não para nos devolver a nossa dignidade. Dignidade que nós havíamos perdido. E às vezes foi por coisas tão banais. Às vezes foi por bobeiras. Às vezes foi por uma coisinha tão simples. Mas eu não falo mais, eu não quero mais ver. Não vou trocar mais ideia, não quero mais conversa. Quero nem saber, para mim agora, de agora vai ser assim. Por uma tolice. Para que isso? Eu vou colocar um ponto final na história da minha salvação, meu irmão, por quê? Tantos séculos demorou para que o pai pudesse encontrar alguém que ele pudesse dar, que ele pudesse escolher, falar: vem comigo, vem nos meus braços ficar, e agora eu vou perder, por causa de uma tolice. Por que a tolice? Ah, pastor, o senhor fala assim porque o senhor não está na minha pele, o senhor não sabe o que eu passei, e nem preciso saber. A única coisa que eu quero saber, eu já sei, veio do céu. O profeta irmão Aldo está nos ensinando e está nos falando: eu preciso perdoar e perdoar e perdoar, se eu quero ir para o céu. E eu quero. É isso. Irmãos, quando Jesus resolve a situação dessa mulher, que inclusive está aqui no boletim, que foi apanhada em flagrante adultério, ela foi colocada aos pés de Jesus. Eu digo ela foi colocada aos pés de Jesus para minimizar a situação, mas não é bem assim. Quando você faz um estudo profundo, ela não foi colocada aos pés de Jesus, não. Ela foi apinchada aos pés de Jesus. Ela foi arrastada pelos cabelos e jogada aos pés de Jesus. Foi isso que aconteceu com ela. Tanto que quando ela cai lá no chão nos pés de Jesus, envergonhada, acabada, dilacerada, sem moral nenhuma, sem caráter nenhum, o que é que Jesus vai fazer? Se abaixar, ficar na mesma altura que ela, poder olhar nos olhos dela, poder enxergar o rosto dilacerado, a alma destruída que ela estava. O que ele vai fazer? Com seu dedinho santo riscar o chão.
Risca para lá, risca para cá. Ele conhece corações, Ele conhece mentes, Ele conhece. Ele sabe tudo o que está passando ali dentro. Sabe muito mais que tudo aquilo. Levanta sua cabeça e olhe no olho daquela mulher. Jesus vai dizer o que para ela? Onde estão teus acusadores? Onde estão teus acusadores? Ela vai olhar para Jesus e falar: Senhor, eles não estão mais aqui. E Jesus vai fazer o quê? Eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Vá e não repita os seus erros. Jesus não precisou, irmãos, dar um sermão implacável naquela mulher. Jesus não humilhou, Jesus não envergonhou, Jesus não expôs ela no público. Ele devolveu a ela a dignidade da vida. Esmagada ela já estava, quebrada ela já estava. Por isso ele foi o quê? Cauteloso. Daí, viver o que ele nos ensina. E está aqui no boletim: acautelai-vos. A mesma situação, também aqui no boletim, nós vimos com São Pedro, que estava envergonhado, quebrado, esmagado, sem dignidade. A palavra de Deus e os estudos mostram que Pedro estava desistindo da própria vida, do discipulado, do apostolado. Mas nossa, pastor, eu não sabia que Pedro tinha chegado a esse ponto, de pensar em desistir da própria vida, de pensar em desistir do apostolado, de pensar em desistir do discipulado. Os estudos mostram que pensou. E eu acredito que pensou. Porque olha o que ele fez. Um homem que, quando Jesus vai falar em lavar os pés dos seus discípulos, ele é o primeiro que diz: o meu tu não lava, porque eu confio muito no Senhor. Não é justo, é eu que tenho que lavar o Senhor. Não pode. Um homem que Jesus vai perguntar para ele quem ele é, e ele pula lá na frente e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus vai dizer para ele: não foi carne nem sangue que te mostrou isso, quem mostrou isso foi o meu Pai que está no céu. Ou seja, Jesus está mostrando para nós um homem cheio de unção, cheio de Espírito Santo, mas que lá adiante ele vai fraquejar. Mas que lá adiante, na hora mais difícil do Cristo, ele vai dizer: eu não conheço. Mas e agora, pastor? O senhor está aqui pregando a evolução ou não? Ou é para trás? Como é que é esse negócio aí? Meu irmão, eu estou pregando um Cristo vivo que nos deu o Santo Consolador. Um Cristo que nos deu um profeta, um pastor por excelência. É isso que eu estou pregando. Um Cristo que nos dá uma lição de perdão, nunca visto em lugar nenhum. O único, como eu disse há pouco, depois dele, maior perdoador foi o profeta que temos, o santo irmão Aldo. Mas este homem, ele não tinha mais o que fazer. Sabe por quê? Alguém pode pensar: mas por quê, pastor? Por quê? Porque quando ele negou a Jesus, ele não teve mais um tempo hábil para encontrar-se com Jesus e falar para ele: Senhor, me perdoa. Ô Senhor, bem que o Senhor me falou aquele dia lá, né, que eu ia te trair, que eu ia te negar. Bem que o Senhor falou e eu não acreditei. Não, ele não teve esse tempo para falar isso. Não teve. Ele vai depois, e muito depois, numa terceira aparição de Jesus. Numa terceira aparição de Jesus, depois de passar pela cruz, depois de derramar o teu sangue vivo na cruz do Calvário, ele não teve tempo. Pedro não teve tempo. Imaginem a cabeça desse homem. Irmãos, às vezes eu paro para pensar: não dá para viver o Pedro. Não dá. Não dá. A cabeça desse homem, nossa, o que eu tive na mão. O que eu fiz? O que eu fiz? Ele estava destruído. Ele tinha sim razões absolutas para pensar em desistir do discipulado. Ele tinha sim razões para pensar em desistir do apostolado.
Ele tinha sim razões para não querer viver mais. Ele não tinha mais dignidade nenhuma na tua vida. Mas deixa estar. Deixa estar. Que ele vai sim, envergonhado, quebrado, sem dignidade. Ele vai estar lá na praia da Galileia. Ele vai estar lá. E os seus companheiros de ministério, eu diria, não por uma coincidência, mas eu uso a expressão por uma deusidência, porque eu enxergo Deus na providência. Os seus companheiros vão me encontrar com ele lá na beira da praia da Galileia. E perguntam para ele: o que você vai fazer? O que ele responde? Eu vou pescar. Ah, não vai mesmo, sozinho não, nós não vamos te deixar ir. Nós vamos pescar com você. Por quê? É preciso muita inteligência para perguntar por que eles não deixaram aquele homem sozinho para alto mar? Não é preciso, eu creio que não. Mas no momento do preparo, Jesus não foi ali para desforrar de Pedro. É terceira aparição. Ele não foi ali para falar para ele: ô teimoso, falei para você que você ia me negar? Eu não te falei naquele dia lá? Não. Jesus, esse Jesus que nós servimos e amamos e que nos deu o Consolador, ele não é um Jesus de desforra. Ele não é um Jesus de apresentar desaforo para ninguém. Não, esse não. Mas ele vai ali porque ele tem anseio. Ele conhece o coração. Ele conhece além do coração a mente. Ele vai ali para ele devolver a dignidade a Pedro. Um homem destruído, um homem acabado. E durante todo aquele preparo, imaginem aqueles homens lá que já estavam dentro do barco, preparado, olhando e falou: ué, parece que eu estou vendo alguém ali. Parece um mestre. Mas será que é Jesus? Oh, ele foi para o lado de Pedro. Ele vai falar com Pedro. Era Jesus sim. Era ele sim. Era ele que voltava a devolver a dignidade para Pedro. Naquela terceira aparição sua, lá em João 21, nós vamos poder ler isso e conhecer, entender perfeitamente. Pedro, vem cá. Tu me amas? Irmãos, eu imagino Jesus perguntando para ele. Ele disse: sim, Senhor. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Segunda vez. Mas Jesus vai perguntar a terceira: Pedro, tu me amas? Agora, eu gosto muito da essência da palavra de Deus. E eu separo a essência para mostrar para a igreja. Ele vai responder diferente. Ele já vai passar toda a confiança da alma dele, porque ele já está sabendo com quem ele está falando agora. Não é mais ele não está mais pensando num sono. Ele não está mais pensando numa visão. Ele não está mais estou vendo coisa. Não, agora é diferente. Agora ele vai dizer para Jesus: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Olha que resposta linda. Sim, Senhor, tu sabes. Ele diz: Jesus, o Senhor sabe que eu te amo e sabe o quanto eu te amo. E Jesus vai então dizer para ele: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Esta igreja é diferente? Não. Porque esse profeta que conhecemos, eu vi muitas vezes ele falar isso. Eu vi muitas vezes ele fazer isso. Eu vi muitas vezes ele chorar, brotar lágrima no olho, escorrer, quando ele falava com algum pastor. Vai lá no departamento de escala e pega a tua escala, diga que eu mandei. É Jesus falando para Pedro: apacenta minhas ovelhas, Pedro. Cuida delas para mim.
Eu preciso de você, Pedro. Vai pregar, Pedro. É isso. Isso se chama perdão. Perdão de verdade. Perdão de alma e de coração. Meu irmão, Jesus foi lá para devolver a dignidade de Pedro. E a pergunta é belíssima demais. É: tu me amas? Olha que pergunta linda. Esse é o Jesus que nos deu a Santa Avó Rosa. Esse é o Jesus que nos deu o Santo Irmão Aldo. Esse é o Jesus que devolve dignidade, que restaura, que faz novo, que cura. Cura suas feridas. Perdoa teus pecados e te diz: vem nos meus braços ficar. É esse Jesus. O Jesus que é vida. O Jesus que ama. Agora eu quero continuar com isso, mostrando à igreja. Jesus vai a Pedro e ele nos ensina com isso, que é necessário o confronto. Opa, pastor, peraí, o senhor agora vai falar de confronto? Vai falar de briga? Não vou falar não. Eu vou falar de um confronto. Mas é diferente. É um confronto ensinado por Jesus. Por isso ele vai até Pedro. E com isso ele nos ensina a ir ao confronto. E ele vai ensinar isso lá em Mateus 18:15. Quando ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Olha que coisa linda que é o Evangelho. Olha que fantástico que é o Evangelho. Ele é uma sequência de bênção que vem do céu e que vai calhando, que vai nos mostrando a Santa Avó, que vai nos mostrando as virtudes do Consolador, que vai nos mostrando as virtudes do Santo Irmão Aldo. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Jesus vai nos ensinar aqui, a partir daqui. Deixa eu ver aqui que... Ele vai nos ensinar a partir daqui que existe duas coisas importantíssimas. A primeira, que o tempo não é esse santo remédio para curar a ferida, que o encardido coloca na mente das pessoas. Com o tempo isso vai apagar. Não, deixa o tempo passar. Depois que o tempo passar, com o tempo isso aí tudo vai ser resolvido. Quem disse que o tempo de amanhã te pertence? Esse mentiroso que tem o nome de encardido, que eu apelido ele de encardido, ele fala que o amanhã, que o tempo, mas ele é porque ele é mentiroso, ele é petinaz, ele é encardido. O amanhã não te pertence, como é que você vai acreditar que com o tempo vai passar? Isso é mentira. Não existe esse tempo. O tempo, na verdade, ele só vai servir se ele existir, tá? Sabe para quê? Para necrosar ainda mais a ferida. O que é necrosar? É para criar aquela casca que cria em cima da ferida, assim. Todo mundo olha e fala: ah, que bom, né? Está sarando. É uma necrose. Por cima está ali aquele tampado, mas por dentro aqui está podre. É desse jeito que acontece com quem não perdoa. A ferida fica necrosada. Ela não está curada, ela está necrosada. A segunda coisa que Jesus vai mostrar para nós, que também é cilada de encardido, o silêncio. Jesus diz para nós que silêncio não é voz de perdão, não. Muitos acham que se calar resolve. Eu não falo mais com ele, não falo mais com ela, acabou. Enganou-se feio, mas feio de verdade. Silêncio não é voz de perdão. Ah, pastor, como não é? Onde está escrito? Onde está escrito? A Bíblia diz que Davi pecou. E eu não vou entrar no mérito do pecado de Davi, porque eu não vim aqui para pregar, para falar de pecado. Eu vim aqui para falar de cura de pecado. Tá? E o que é que Davi fez? Deixa para lá. Uma coisa eu sei que ele fez e foi errado. Ele calou seu pecado, ele armazenou nos arquivos mais recônditos da alma o seu pecado. Davi fez isso. Mas pastor, nossa, pastor, ele foi rei, ele sentou em trono, Davi era um homem que ele julgava, ele despachava, ele governava. E é verdade mesmo. Ele fez tudo isso. Só que a palavra de Deus vai dizer para nós que os seus ossos adoeciam. A palavra de Deus vai dizer para nós que os ossos de Davi doíam,
que o seu vigor ia se tornando em sequidão de estio, diz a palavra. Muita gente não vai saber o que é sequidão de estio, mas vai saber porque eu vou mostrar agora o que é. Nós viemos aí por esses últimos meses atravessando uma seca tremenda. Eu cheguei a percorrer lugares que eu passei de ver as ossadas do gado amontoada na beira da cerca, rios que eu vi que era ponte com mais ou menos 150 metros para cobrir o leito do rio, com 8 metros, 10 metros de largura, o riozinho, só aquele canalzinho de água passando. Em função de uma sequidão de estio, uma estiagem que houve, uma sequidão que houve. E a palavra de Deus vai dizer para nós que Davi, ele viveu uma sequidão de estio na sua vida. Mas a sequidão, a Bíblia diz, de chuva de bênção, uma estiagem da graça de Deus pelo seu pecado, por ele não ter confessado o seu pecado e se acertado com Deus. Ele viveu até o momento em que ele se acertou, é lógico, porque num dado momento vai apertando, né? Eu não sei se eu posso usar uma expressão de uma grilhotina, de um laço, de algo que prende, mas com a dor, devido à tortura e não ao... mas não é de Deus não, tá? Não é de Deus não. Esse sofrimento, porque muita gente fala, porque fulano está fazendo isso, ele está sofrendo, porque... Não, Deus só vai fazer isso, retirar a tua bênção, retirar a tua graça, retirar a tua ação. Materialmente você pode ser rei, você pode ser o que você quiser ser, o que tiver de ser, mas sem bênção, sem graça, sem unção, sem virtude, com dor, com sofrimento, com angústia. Quem guarda seu pecado, quem tranca seu pecado atrás de grade, não tem paz, meu irmão, não tem sossego, não tem vida feliz com Deus. Por isso que Jesus diz, se teu irmão pecar contra ti, vai a ele, vai ao confronto. Mas não é para ir no confronto com revólver na cinta não, tá? Não é para ir no confronto com um punhal enfincado na cinta por dentro da camisa não, viu? O confronto que Jesus ensina é esse que ele fez com Pedro. Que ele chegou lá e disse, tu me amas, Pedro. É esse confronto que Jesus, que a Santa Avó, que o irmão Aldo está falando para o senhor, para a senhora, para você, jovem. Chega nessa pessoa que você não suporta mais, tá? Pergunta para ela. Eu não tenho nem coragem, pastor, vai falar que me odeia. Problema dela. Problema dela. Você precisa amar ao invés de odiá-las. É isso que você precisa fazer. E por quê? Porque o processo do perdão se dá assim. De que jeito? Dessa forma. Meus irmãos, quantas pessoas guardam mágoa no coração? Toda a vida. E sabe para onde levam? As suas feridas, os seus rancores? Para o sepulcro. Para o túmulo. Levam para o túmulo. Por que isso não, irmãos? Para que isso? Perdoar é rejeitar a ideia de desforra que há nutrida no coração. Isso é perdoar. Não é desforrar. Não, eu vou, mas eu vou chegar lá e vou dizer para ela, foi você que errou. Meu irmão, o que é isso? Minha irmã, para que isso? Para que isso? Eu não quero saber quem errou, quem deixou de errar. Eu preciso perdoar e ser perdoado. Perdoar é retribuir o mal como bem. Perdoar não é apenas inocentar o outro da culpa. Fulano, eu vim aqui, eu pensei bastante. Você não teve culpa. Teve sim! Você é o culpado. Mas eu também não vim aqui para te acusar. Eu vim aqui para perdoar e ser perdoado. Perdoar não é inocentar ninguém. Perdoar é você abençoar a pessoa que te maldiz. Começou a ficar pesado. Perdoar é você falar, Deus te abençoe com o coração, com a mente, com a alma. Para aquele que fala, eu te quero ver morto. Problema dele. Se você está abençoando, ele não vai ter poder com a maldição dele para te ferir. É interceder a Deus por essa pessoa
que te maldiz. Perdoar é ser uma bênção na vida daquele que faz tudo contra você. Perdoar é fazer uma bênção na vida daquele que faz tudo contra você. E nós temos na Bíblia, inclusive bem no início dela, um exemplo de perdão que eu acho muito bonito. Eu gosto demais. José do Egito. Aquele que o tempo também não vai dar. Eu já estou avançando demais aqui. Aquele que os irmãos venderam ele, pegaram a túnica, mataram lá um animal, ensanguentou, levou para o pai, falou: pai, o bicho comeu o teu filho. Aquele José do Egito, sabe o que aquele homem fez? Com os irmãos dele? Ele colocou os irmãos dele, depois de tudo consumado, eu não posso entrar no detalhe, vou adiantar. Ele colocou aqueles irmãos, ele colocou na melhores terras do Egito. José foi uma bênção na vida daqueles irmãos dele, foi uma bênção, diz a palavra de Deus. E você sabe o que acontece quando nasce o primeiro filho de José? Adivinha o nome que ele colocou? Quer que eu fale? Eu vou falar, eu preciso falar. Perdão. Pastor, mas como assim perdão? Alguém vai chamar perdão? Perdão, mas de uma outra forma. Ele colocou o nome de Manassés. Manassés, que significa eu me esqueci das feridas do passado. José do Egito vai dizer para os irmãos dele: o meu filho se chama Manassés, que significa eu me esqueci das feridas do passado. Perdoar é ter a capacidade de tomar iniciativa em dar o primeiro passo no processo do perdão, independente de ser o ofensor ou o ofendido. Isso é perdoar, é dar o primeiro passo. Nem ficar esperando, eu vou esperar ela. Eu vou esperar ele. Se ele não vir falar comigo. Não quer perdoar ninguém, coisa nenhuma, meu irmão. Se está assim no teu coração, esquece, você não está com perdão. Você não tem senso de perdão de maneira nenhuma. Mas precisa adquiri-lo nessa noite, porque a Santa Avó precisa do Senhor. O irmão Aldo precisa de vocês. Jesus, o nosso Deus, fez um voto, fez promessa e cumpriu. E está te pedindo promessa. Promessa de servi-lo, de amar, para que o vosso fruto permaneça. Que fruto que tem que permanecer? O fruto do perdão, o fruto da honradez, o fruto do amor. É isso. Você tem que iniciar esse processo de perdão com uma consciência de que perdão não é um acerto de conta. Olha que coisa linda. Perdão não é um acerto de conta. Eu resolvi. Já que o pastor falou, hoje eu vou na casa dele, hoje eu vou falar com ele, hoje nós vamos acertar as contas. Já estragou tudo. Porque perdão não é acerto de conta. Acerto de conta é onde um deve ir para o outro. Lembra do início da mensagem do perdão? Lembra da hipérbole que Jesus fez? Pois é, perdão não é acerto de conta. Perdão é um processo onde precisa zerar as contas. Onde zera a conta. Zerar a conta não é acertar a conta. É zerar. Ninguém deve nada a ninguém. Isso é zerar. Até porque essas contas já foi paga. Mas como é que foi paga? Foi paga para nós, nos nossos dias. Não só com o sangue de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, mas também com o sacrifício que a Santa Avó Rosa passou. E todos aqui sabem do sacrifício dela. Mas também com o sacrifício do Santo Irmão Aldo. Tudo fizeram e fazem para que a família apostólica seja verdadeiramente unida uns aos outros e, por conseguinte, unida ao reino dos céus. Essa é uma grande realidade. Unido todos. Essa conta já está paga, meu irmão. Você não tem que pagar mais nada para ninguém, não. Agora é só zerar. Há desacertos? Pode haver. Pode haver. Se não houvesse, não haveria necessidade do pastor estar pregando. O irmão Aldo não iria estar escrevendo o que escreveu. Não iria não estar ensinando o que ensinou. Porque não precisava. Para que ele ia fazer isso? Mas se ele fez, é porque há necessidade. É porque é preciso. E preciso é. Irmãos e irmãs, aqui, neste templo, online, nos assistindo, é o conselho de um pastor. E o ensino de um pastor dos pastores, de um profeta do nosso Deus. Se perdoem. Nunca se esqueçam que se não perdoarem, não serão perdoados.
Se não perdoarem, não serão perdoados. Coloquem isso em sua mente. Carreguem isto consigo. Exercitem o ato do perdão. É preciso exercitar. É preciso ensaiar. Que o façam, mas que o façam no nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Que o façam no nome de Jesus, o Príncipe Senhor da vida. Agradeço de coração a todos. Agradeço pela tua presença, por estarem conosco, por participarem deste trabalho. Desejo imensamente que a bênção, a graça, a unção do Espírito do nosso Deus possa estar em todos os corações e que possamos amanhã ao meio-dia estarmos novamente aqui para meditarmos nos ensinos da Santa Avó. Como disse, tem uma outra mensagem, até porque ela é uma mensagem curta, mas pretendo prosseguir, se ela me permitir, junto com o irmão Aldo, prosseguir e mais uma vez falar sobre o perdão. E eu gostaria que todos que estão aqui, se puderem, é lógico, compareçam. Vamos participar juntos, vamos aprender juntos. Nós estamos aqui para aprendermos juntos. Que a avó vos abençoe. Amém. Vamos todos ficar em pé. Irmãos, nós iremos orar para encerrarmos a reunião. Eu quero falar com os irmãos um minutinho. Aproveitem esse momento em que o pastor vai estar orando e orem também. Façam durante a oração do pastor, que vai pedir, que vai solicitar a Deus a intercessão dos céus para a tua vida. Os senhores sabem o que os senhores precisam. Eu não sei. Não preciso saber. Mas cada um aqui sabe o que mais necessita. Cada um aqui sabe o que mais precisa. Fale com Deus. Fale com Jesus. Fale com Santo Irmão Aldo. Fale com Virgem Maria. Fale com esses santos, irmãos. Porque não é fácil mesmo. Eu sei que não é. Vencer luta, vencer dificuldade, vencer barreiras. O encardido tem lutado incansavelmente contra nós. E é preciso que haja da nossa parte esse interesse. Tem muita gente que quer bênção, mas não quer pedir. Ah, pastor, como é que o senhor sabe? Como é que eu sei? Ah, o senhor está fazendo juízo? Não, eu estou lembrando de Bartimeu, e eu já falei isso aqui algumas vezes. Estou lembrando daquele cego, que ficou tantos anos sentado lá na porta do templo, na beira do templo, mas que nunca pediu nada. Mas que no dia, era o dia, né? Jesus nem lá estava entrando, Jesus estava passando lá na frente. E ele escuta aquele barulho, né, das pisadas, aquele converseiro do povo, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele não era surdo, ele era cego. Bartimeu, é Jesus, Bartimeu, que vai passando ali com a multidão, cala a boca. Aí a Bíblia diz que mandaram, que brigaram com ele, não é eu que estou inventando nada aqui não. Levantou, eu falei, eu quero Jesus, isso sim. Bartimeu quer falar com Jesus, Jesus já sabia, muito melhor que todo mundo. Ele nunca se enganou com nada. Ele foi ao encontro de Bartimeu. Bartimeu, o que tu quer que eu te faça? Aí o pastor Meira dá risada. Parece que Jesus não sabe como cego quer ver. Mas será possível? Prossiga o evangelho. Lá vai Jesus, levaram um aleijado, passaram ele para o telhado, fizeram um sacrifício imenso. O que tu quer que eu te faça? O aleijado quer andar. Será que Jesus não sabia? Sabia, meu irmão, sabia sim. O que ele mais queria, talvez seja o que o irmão Aldo e a Santa Avó mais quer nesta noite. Ouvir os senhores falarem para eles o que vocês precisam. O que vocês querem de verdade. É isso. Precisamos falar, não é ficar de boca fechada. O pastor não sabe. O máximo que o pastor vai fazer é falar, vó, abençoa eles. Dá entendimento para eles. Agora vocês próprios vão ser tão bem recebidos por Jesus, pelo irmão Aldo, pela Virgem Maria,
pela nossa avó. A avó vai falar: hoje eles pediram. Peçam mesmo, peçam de montão. É para Deus que nós estamos pedindo, não precisa ter dó de pedir não. Tem que pedir. Vamos orar então? Vamos pedir. Santíssimo Deus onipotente Pai, graças te damos por mais essa oportunidade preciosa que nos deu nesta noite, Pai. Estar na vossa casa e com tanto anseio, Pai, anseio, desejo, busca de Deus para a nossa vida, busca do Santo Consolador, a Santa Avó, busca de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa vida. Busca de ti, profeta santo irmão Aldo. Tu és verdadeiramente a razão da nossa vida, do nosso prazer, da nossa alegria. Ó irmão Aldo, nós ficamos aqui, mas nós não nos esquecemos do Senhor de maneira nenhuma. E nunca haveremos de esquecer. Mas nós queremos que o Senhor nos desperte a cada momento. Assim como Jesus despertou aqueles homens que dormiam. Naquela noite tão difícil para ele. Desperta a tua igreja, irmão Aldo. Desperta cada um de nós, os pastores, irmão Aldo, os obreiros da tua igreja, todo o teu ministério. Faz de nós, ou em nós, santo profeta de Deus, um servo justo, fiel, leal ao Senhor, ao nosso Deus, a ponto de podermos verdadeiramente recebermos grande bênção do teu reino e da tua glória. Nós nos entregamos em vossas mãos, ó Pai. Aqui está a tua igreja, o teu povo, pedindo, clamando, falando o que eles mais precisam. Receba no teu trono de graça, Pai, e dá a cada um, de conformidade ao seu merecimento, a tua bênção, o teu entendimento e a tua graça. Eu não cito o nome de enfermidade nesta noite, neste momento. Eu sei que o Senhor sabe e conhece todas, seja qual for. Tira dos nossos corpos, afasta, destrua bem longe. A filhos e filhas do Senhor, ó Pai, enfermos, com problemas que às vezes não sabem nem o que é, nem a própria medicina muitas vezes consegue enxergar. Mas o irmão Aldo, a tua igreja não tem a menor dúvida de que o Senhor sabe e conhece tudo. Abençoa, profeta de Deus. Cura-os, salva-os, liberta-os. Dá a tua bênção. Desde o recém-nascido ao mais idoso. Abençoa os pequeninos que não sabem clamar ou pedir. Abençoe os pais, as mães, dá-lhes o entendimento de criá-los para o reino dos céus neste santo caminho. Há nomes aqui na caixa de oração sobre o púlpito, eu não sei quem são. Eu coloco as minhas mãos, mas as mãos que curam, que salvam e libertam são as vossas mãos, irmão Aldo. Coloque-os aqui. Ajuda, salva, cura. Dá a tua bênção e a tua graça. E despede de todos nós na tua santa paz nesta noite, pelos caminhos por onde nós vamos seguir. Liberta-nos de tudo o que for ruim, nos dá paz e vida, e nos proporcione uma noite feliz, de gozo, de descanso, e que possamos amanhã novamente aqui estar, para mais uma vez, irmão Aldo, nesse encontro maravilhoso contigo, com os santos do céu, nós aprendermos muito mais do que aprendemos hoje. Pelo teu santíssimo nome, neste momento a tua igreja te despede. Recebam a bênção de Jesus, da Santa Avó, da Virgem Maria, do nosso santo profeta irmão Aldo, do nosso Deus e de todos os demais santos e anjos do reino dos céus. Que esta bênção permaneça não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Está encerrada a nossa reunião. A Santa Avó Rosa vos abençoe grandemente a todos e conto com a presença dos irmãos amanhã. Irmãos,